Seja bem-vindo ao canal Gotinha Diária para mais um devocional com o livro Café com Deus Pai, e o tema de hoje é Viva a sua verdadeira identidade. Em Atos, capítulo 16, versículo 6, está dito: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Bom, Paulo e Silas tinham um bom plano em mente. A causa era verdadeiramente nobre: pregar a boa nova a ouvidos que ainda não a conheciam. Por isso, são levados a um caminho que não acabaria tão bem, proporcionando-lhe muitos dissabores. Existem muitas pessoas que, com as melhores das intenções, planejam mudar de cidade ou de país, mas ao traçarem seus planos não pedem conselhos nem buscam discernimento de Deus Pai. Por isso, acabam embarcando em aventuras que as deixam frustradas. A vontade de Paulo era pregar na Ásia, mas Deus queria que ele fosse para a Europa. Talvez Deus tenha impedido alguma coisa na sua caminhada e você tenha ficado sem entender. Muitas vezes foi assim comigo. Eu tinha muitos sonhos e projetos em mente, mas o Senhor me levou a mudar a rota, porque os planos dele eram outros. Assim aconteceu quando eu estava no 7º período do curso de economia com o TCC em andamento, alimentando o sonho de ser bancário. O Senhor reprogramou a minha rota apontando para outra direção. Imediatamente tranquei o curso de economia e iniciei a faculdade de teologia. Fui chamado de louco por muitas pessoas, mas a obediência ao Senhor falou mais alto. Se não entendermos o propósito, não seremos habilitados para cumprir o nosso chamado. Somente descobrindo a sua verdadeira identidade, você poderá realmente fluir e sua vida terá sentido. A frase do dia é: há problemas em nossa vida que só aconteceram porque decidimos controlar em vez de simplesmente obedecer. #obediência. Bom, bem rápido, eu queria falar sobre como é importante viver de acordo com a identidade que recebemos de Deus. Quando conduzimos a vida a partir da identidade que recebemos de Deus, realização, satisfação, significado não são apenas palavras, mas fazem parte da nossa vida. Paulo, que dizia ser servo de Deus e buscava fazer a vontade de Deus, foi conduzido por Deus a um lugar que estava fora de seus planos. Os planos de Paulo eram a Ásia e os de Deus era a Europa. Esse devocional nos ensina coisas importantes, como, por exemplo, coerência entre vida e discurso. Paulo chamava Deus de Senhor, de dono, e chega um momento na vida em que Paulo tinha planos, mas o Senhor tinha outros planos. Paulo então abre mão de seus planos para viver os planos de Deus. E a grande pergunta desse devocional para mim e para você é: estamos dispostos a viver de forma coerente? Coerência entre o que se diz e o que se vive? Sei muito bem que é um grande desafio, mas não dá para viver a identidade de Deus sem que se resolva o problema da coerência. O que eu acho interessante nesse texto é que nem sempre a identidade de Deus vai me apoiar nas minhas vontades. Paulo queria ir para um lugar, mas por causa da identidade que ele recebeu de Deus, ele abriu mão do próprio querer e acolheu o querer de Deus. Nem sempre Deus vai fazer o que queremos, mas não fique triste. O querer de Deus para a nossa vida é bom, perfeito e agradável. Que o Espírito Santo nos conduza a uma vida coerente, bela, cheia de realizações e significados, e que o nosso coração esteja sensível e aberto às direções que Deus nos dá. Tenha um dia abençoado, meu irmão.